Olá! No ar, microcast número 31 da Academia de Autoestima. Essa semana eu recebi um e-mail muito fofo da Aline, obrigada Aline, pelas suas palavras tão carinhosas, e ela me falou, olha, eu escuto o seu microcast, mas eu não sei o seu nome. E aí eu me dei conta que nem sempre eu falo meu nome. Muito prazer, eu sou Marina Nia. Eu não sei fazer esse negócio direito, gente, tenham paciência comigo. Gravar esses áudios é um desafio enorme pra mim, porque a expressão, a comunicação oral não é a minha preferida. Eu sempre tive muito mais facilidade em escrever do que em falar pra me comunicar. Eu acho que muitas vezes eu falo de uma forma estranha, um pouco confusa. Eu sou o tipo de pessoa que prefere ouvir muito mais do que falar, então sentar e gravar aqui esse conteúdo pra mim é muito desafiador. Mas vamos lá, nosso tema de hoje. De onde vem a baixa autoestima? Baixa autoestima entre aspas, porque a gente já sabe que o termo correto é autoestima negativa. Como assim, de onde vem a baixa autoestima? E por que é importante saber isso? É importante você saber qual é a fonte, qual é a raiz da sua autoestima negativa, porque a autoestima de cada um se desenvolveu de um jeito. Uma pessoa pode ter uma baixa autoestima porque passou por abusos emocionais, psicológicos, enquanto outra pessoa pode ter uma baixa autoestima porque se sente feia, enquanto uma terceira pode ter a baixa autoestima porque não tem sucesso financeiro. Enfim, mas eu sempre bato na tecla que é importante você saber a origem disso que faz você se ver de uma forma negativa, que faz você se sentir menos, que faz você se sentir pouco. Porque só quando você entende onde está a causa é que é possível começar a trabalhar de maneira efetiva, de maneira assertiva para mudar isso. Eu já atendi mulheres lindas, até modelo profissional, com uma autoestima super negativa. O caminho dela para desenvolver a autoestima é diferente de uma outra mulher que está saindo de um relacionamento abusivo. É importante saber isso, frisar isso, porque não existe uma receita. Não existe uma fórmula certa que sirva para todo mundo para desenvolver autoestima. Tá, mas como é que faz para você saber quais são as origens da sua autoestima negativa? Vou ter que bater na tecla do autoconhecimento de novo. Você parar para se investigar, para ver o que acontece com você, para se ouvir. Cada um tem um processo para fazer isso. Algumas pessoas fazem isso escrevendo em diário, outras fazem meditando, terapia, análise, assessments, um pouco de tudo isso, sei lá como é que você faz para se conhecer. Eu sei que tem muita coisa que está no subconsciente, que está no inconsciente, que nós somos muito enviesados, que é difícil a gente se conhecer de verdade. Difícil não, talvez até impossível, mas não é por causa de todas essas questões que a gente não vai procurar, não vai se investigar. Entre saber um pouquinho e saber nada, com certeza eu prefiro saber um pouquinho. Esse é um processo de fato da vida inteira, né? Tem gente que passa aí 10, 15, 20 anos em análise e continua descobrindo cantinhos obscuros, escondidos em si mesmo, mas para quem quer viver de forma consciente, sem passar pela vida de forma alienada, não tem como deixar de trilhar o caminho do autoconhecimento. Mas estamos falando aqui de autoestima, né? Eu separei aqui algumas causas que são mais comuns quando se fala em autoestima negativa, em baixa autoestima. E eu quero trazer aqui para que você que está aí me ouvindo possa começar a pensar, possa começar a investigar, a ter uma ideia por que você se vê de uma forma negativa. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Bom, uma causa muito comum é o trauma de abuso. Seja físico, sexual, emocional, psicológico, seja na infância ou não, essa ligação entre traumas, abusos e baixa autoestima é uma ligação muito fácil de se fazer e infelizmente é muito comum. Infelizmente é muito comum a quantidade de mulheres que eu vejo com uma baixa autoestima por conta de abusos, especialmente abuso sexual que passaram na infância. Muitas mulheres acham que já superaram, que já estão bem resolvidas com questões do passado, com questões traumáticas do passado, mas aí em processos, principalmente de terapia e análise, se dão conta de como essa questão ainda machuca, ainda latente
e como ainda tem consequências em diversas áreas da vida e, claro, na autoestima também. A segunda causa é uma também das mais comuns que eu vejo, que é a criação, a educação do estilo parental de cuidadores, mas especialmente de pais. Pais muito críticos, muito severos, muito opressores, com certeza têm uma importância bastante significativa na construção de uma autoestima capenga. No microcast retrasado eu falo um pouco sobre isso, sobre o tema eu não tenho autoestima por causa da minha mãe, e é fácil de entender como a criação e a educação dos pais tem uma grande influência, né? Uma criança que cresceu ouvindo que ela é burra, que ela é imprestável, que ela faz tudo errado, que ela é atrapalhada, que ela não consegue, ela vai construir a sua autoimagem a partir dessas informações que ela recebeu. E é o que eu costumo falar, esse é um ciclo muito danoso. Uma geração vai passando para outra essa forma de criação, infelizmente. Mas felizmente, hoje nós temos muito mais informação disponível para que esse ciclo se quebre. Também contribui para a formação da autoestima, a sociedade, a mídia, as pessoas com quem convivemos. Quem nasceu a partir dos anos 2000 tem a sorte de ter um mundo muito mais receptivo, muito mais disposto a abraçar as diversidades. É claro que ainda existem modelos aqui entre aspas, né, muito forte a serem seguidos, mas antigamente, com certeza, isso era muito mais rigoroso. Se você não estava dentro dos padrões socialmente aceitos, obviamente isso vai ter um impacto na autoestima. E claro que tem um peso muito forte que contribui bastante para isso, é a mídia. Para que você seja um bom comprador, um bom consumidor, a mídia está o tempo todo esfregando na sua cara o que você não é, o que você não tem, através da comparação, oferecendo algum produto que vai resolver esse problema. Assim você compra e continua girando a roda. Parceiros românticos também têm uma forte influência. Já vi mulheres com autoestima, com autoconfiança, com autoimagem destroçados por conta de relacionamentos abusivos, não só fisicamente, mas os abusos psicológicos, emocionais, deixam marcas muito profundas. Tem uma outra questão também, que eu vou querer gravar mais para frente um microcast especificamente sobre isso, que é a autoestima intelectual. Uma pessoa que não se sente capaz, competente intelectualmente, na escola ou na faculdade, acha que não consegue acompanhar o resto da turma, que não consegue aprender no mesmo ritmo que o restante da turma. Isso também pode contribuir. Pode contribuir porque para algumas pessoas isso não faz a mínima diferença. A pessoa tira isso de letra, ela não se importa, não se incomoda. Essas questões são internas, são coisas que acontecem, que aconteceram a você, mas existem também as questões internas, como por exemplo, o padrão de pensamento negativo ou as distorções cognitivas. Sempre se vitimizar ou catastrofizar, ver tudo de forma negativa, copo sempre meio vazio, isso não ajuda em nada para uma autoestima saudável. E claro, o grande vilão da autoestima, um crítico interno severo, a forma como você fala com você mesma. Tem gente que se trata como não trataria o pior inimigo, tá sempre se denegrindo, se colocando para baixo, focando nos erros, focando nas falhas, focando nos pontos negativos. E o crítico interno provavelmente não é a raiz, a causa de uma autoestima negativa. Uma pessoa que tem um crítico interno muito severo, provavelmente ela se trata assim, fala assim com ela mesma, porque ela já se vê de uma forma negativa. Mas quanto mais severo, quanto mais crítico for esse diálogo interno, maior vai ficando o buraco. É como alguém que está no poço e continua cavando. Essas são algumas das causas mais comuns quando se fala em baixa autoestima. Olha para você com carinho, com honestidade, vê se você se identifica com uma ou algumas dessas questões. Mas não é para ficar remoendo, não. Não é para se vitimizar. Ai, pobre de mim. Nada disso.
Esse é um passo para você entender por que você se vê assim, por que você se trata assim, e a partir daí começar a fazer mudanças necessárias para que você comece a desenvolver autoestima, mas isso é um assunto para outro microcast. Invista no autoconhecimento, se investigue. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas tem uma frase que eu acho bastante interessante. Ela diz o seguinte, que ter baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Eu não lembro de quem é essa frase, mas é exatamente assim que eu vejo. E na minha opinião, a autoestima é pilar fundamental para uma percepção de plenitude. Comece a se tratar com mais carinho, com mais amor, com mais respeito. Você vale a pena. E me responde aí, o que é que você pode fazer por você mesma essa semana que vai ser bom para você, que vai ser bom para sua autoestima? Lembre-se, é algo que você pode fazer por você, algo que está no controle das suas mãos. Vamos parar com esse negócio de delegar a felicidade, de pôr a felicidade na mão de outra pessoa, porque a chance de dar errado é enorme. Vou ficando por aqui, uma semana abençoada para você e eu espero te encontrar sábado que vem. Até lá!